Olá, saudo a todos com a paz do Senhor, no qual nesse momento meu coração se enche de alegria, por poder estar diante da presença de Deus e diante da palavra poderosa que o Senhor nos traz esta noite, do qual temos por tema: a segunda casa é a melhor que a primeira. Amém? Louvado seja o Senhor por nos conceder essa oportunidade. Por isso eu vos convido para que abram as vossas Bíblias junto comigo no livro de Lucas, Novo Testamento. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 18 e 19. Amém? Louvado seja o Senhor. E a palavra de Deus diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Pois hoje Deus nos traz uma passagem maravilhosa, uma passagem poderosa que vem de encontro ao meu e ao teu coração. E essa passagem nos conta sobre a vida de um homem, do qual esse homem tinha 2 filhos. Um homem que tinha propriedades, e dentro da tua fazenda um fazendeiro, do qual havia prosperidade. E ali habitavam com ele seus 2 filhos. Então a palavra de Deus nos diz que o filho mais novo, chegando até seu pai, diz: Pai, eu quero a minha parte da herança. E eu imagino e conjecturo que seu pai, olhando, vendo a atitude de teu filho, imagino que ele no momento até sorriu, achando que era uma brincadeira e pensando consigo que logo isso iria passar. A palavra nos conta que os dias foram se passando e novamente seu filho se apresentou diante de teu pai e disse: Pai, dê tudo que é o meu, pois eu quero a minha parte, Pai, pois eu quero ganhar o mundo. Porque seus filhos sempre viveram debaixo da proteção de teu querido pai. Então a palavra nos conta que aquele fazendeiro, acredito eu, já numa idade avançada, olhando para o seu filho e vendo o céu desabar sobre a sua cabeça e o céu sumir debaixo dos teus pés, não entendendo e tentando convencer a teu filho, dizendo: Filho meu, tudo que é meu é teu. Tudo que você vê é seu. Deixe de tolice. Para quê? Esquece isso. Fique aqui. E o filho: Não. Dê o que é meu, pai. Eu mereço. Sou teu filho. Dê o que é meu. E deixe eu seguir o caminho. Deixe eu seguir o meu caminho. Então o pai, com um coração espedaçado, um coração ferido, do qual um momento não conseguia, e muitas vezes
Nós também não entendemos e por muitas vezes não queremos entender. Assim foi com esse homem, esse fazendeiro, e mesmo assim ele repartiu a herança entre os filhos. Então seu filho mais novo ajuntou toda a tua posse, tudo a herança que seu pai lhe tinha dado a tua parte, ele ajuntou. E então aquele velhinho, olhando e vendo que seu filho se afastava cada vez mais da tua presença, e ele com o coração apertado e moído, vendo que cada vez aumentava e se distanciava o teu filho, ia em sentido à porteira e cada vez mais e mais ia se afastando. E o Senhor, aquele fazendeiro, aquele velhinho, já não conseguia conter as lágrimas que corriam sobre a tua face. Não tinha ainda caído a ficha nos seus pensamentos, não tinha ainda assimilado. Então, a palavra de Deus nos diz que esse rapaz, esse moço, seguiu o seu caminho e foi conhecer o mundo que tanto sonhava, o mundo que onde ouvia falar, o mundo que ele escutava sobre coisas que nunca tinha visto, pois agora era chegada a hora. E esse moço se lançou ao mundo. E a palavra de Deus nos diz que esse moço, com toda a riqueza que teu pai lhe deu, a sua herança, ele começou a conquistar o teu espaço na sociedade. Amigos que se aproximavam. Acredito eu e imagino eu amigos ao derredor desse moço. E esse moço com posse e propriedade, imagino eu com dinheiro no seu bolso. Amigos que rodeavam todo dia uma baladinha diferente. Mulheres em seu derredor. Pois é assim que o mundo é. Quando temos algo a oferecer, temos companhia, temos amizade, temos pessoas ao nosso derredor. Então, a palavra de Deus nos conta que foi, pouco a pouco, foi acabando, foi diminuindo, e todo aquele bem que do qual o teu pai o concedeu, do qual o seu pai possuía e entregou tudo em tuas mãos, a palavra de Deus nos conta que esse rapaz perdeu tudo o que tinha, justamente numa época onde começou a haver fome. Justamente numa época onde tudo se tornou mais difícil. Então, na vida desse moço, chegou ao fim toda a sua herança, toda a sua propriedade, a tua prosperidade se foi, se acabou. E aqueles amigos que ficavam todos os dias ao derredor desse rapaz, todas as pessoas que o bajulavam, que o abraçavam, que davam um tapinha em suas costas, junto com a sua riqueza, também sumiu. Então esse rapaz se lembrou das amizades
e pensava consigo: não, alguém irá me ajudar porque ajudei tanta gente. Quantas e quantas pessoas, amigos meus, comeram na mesma mesa, beberam do meu mesmo vinho. Pois agora é minha vez e eu preciso, eu sei que eles vão ajudar. Cruel ilusão deste rapaz, pois a palavra diz, e acredito eu, que esse rapaz começou a pedir ajuda, começou a buscar ajuda com aquelas pessoas que o cercavam. E de não em não, ele experimentou o amargo da vida. Começaram a surgir as decepções cada vez mais e mais e mais frequentes e mais duras. Então a palavra de Deus nos diz que por mais que a vida esteja dura, há sempre alguém que aparece diante do nosso caminho e estende a mão. E um cidadão daquela cidade estendeu a mão para esse rapaz em troca de um lugar para ficar. Ele enviou a esse moço, filho desse fazendeiro, para um dos seus campos, para que lá ele tomasse conta de porcos. E se tratando de profissões, de trabalho, nessa época, quando se tratava de cuidar de porcos, era o serviço visto pela população como o mais humilde, mas também era um motivo de humilhação. Mas sem recursos esse moço foi, pois não tinha mais aonde buscar ajuda. Não tinha a mais ninguém a se apoiar. E o seu coração ainda era cheio de orgulho. Mesmo estando com orgulho ferido, ainda não dava o braço a torcer e aceitou e foi. Então, esse rapaz seguiu o seu caminho e até os campos desse cidadão, ele começou a trabalhar por um lugar para poder estar e viver e morar em um lugar, por ter aonde ficar. E a palavra de Deus nos diz que a fome desse rapaz era tanta que ele em seu coração sentiu desejo de comer junto com os porcos. Não só sentiu o desejo, como se entregou a ele, comendo junto com os porcos a mesma comida azeda, acredito eu, a mesma comida estragada. E a palavra nos diz que o rapaz começou a pensar, começou a buscar, a entender. E ele começou a entender e se dizia para si mesmo: o que eu estou fazendo? Até mesmo os servos de meu pai, até mesmo os trabalhadores que vivem na fazenda de meu pai, comem na mesma mesa que meu pai, comem na mesma mesa do seu senhor. Pois meu pai, um homem que tem terras, posses e propriedades, e o que eu estou fazendo?
vivendo na maior da humilhação e na miséria, onde tudo e todos viraram as costas, sozinho e abandonado. E na casa do meu pai, tudo se tem. Pois é assim, irmãos. Então esse moço caiu em si. E chegamos até o trecho bíblico da palavra que lemos no início, onde diz no versículo 18: esse foi a libertação desse rapaz, a voz de socorro, o alívio, do qual ele buscou em seu coração e quebrou, e espedaçou todo o seu orgulho, engoliu todo o seu orgulho de homem. Porque muitas vezes queremos ser rígidos com nós mesmos. Cobramos muito de nós mesmos para nos mostrar que somos firmes. Mas a maioria das vezes, irmãos, temos que engolir o nosso orgulho, porque o orgulho não leva a nada. E assim foi com esse rapaz. Quando ele deu o grito de libertação e o grito para dentro da sua alma, onde no versículo 18 ele diz: levanta-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado de filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E a palavra de Deus diz que esse rapaz se levantou, se posicionou e entendeu. E enquanto isso, todos os dias, desde a partida de seu filho, o fazendeiro, o velhinho, por todos os dias, acredito eu, todo final da tarde, já se pondo o sol, a tardezinha, seu pai sentava na varanda e com seu olhar, com seus olhos já cansados pela vida dura que esse homem passou, pelas marcas e pelas cicatrizes que a vida lhe deu. Acredito eu, com seus olhos cansados e já com cataratas, procuravam todos os dias, todos nos finais de tarde, sentava na varanda e ficava olhando no sentido daquela porteira, na esperança de ver o teu filho voltar. E seu criado, teu servo do lado, dizia: Senhor, meu Senhor, não fique assim. Teu filho ganhou o mundo. Teu filho conquistou. Teu filho descobriu coisas novas, meu Senhor. Não se abata. Seu filho deve estar feliz. E aquele velhinho calado, creio eu, numa dor que nunca passou, desde a partida de seu filho amado, na esperança de cada dia, em seus passeios pela casa, acredito eu, por muitas vezes abrindo a porta do quarto de teu filho e chorando quando via que a cama onde teu filho dormia
estava vazia, na solidão daquele quarto. E por todos os dias, desde a partida de seu filho, foi assim. Cada vez mais e cada vez mais, se entristecendo, o espírito morrendo. Porque um pai é capaz de cuidar de 10 filhos, mas 10 filhos não são capazes de cuidar de um pai. Então a palavra de Deus nos diz que o filho se levantou depois de tomar essa atitude, se posicionou e começou a caminhar. Começou a caminhar e a seguir. Acredito eu, com o coração acelerado, com o teu corpo tremendo, numa mistura de ansiedade, de saudade e de temor, porque não sabia qual a reação de seu pai, porque ele havia destruído toda aquela herança que seu pai levou tantos anos para construir. Jogou fora com meretrizes, jogou fora na companhia de pessoas oportunistas, mas já não aguentava mais sofrer, mas já não aguentava mais ficar longe, porque ele sabia, ou ele voltava para a presença do Pai, ou o mundo o mataria. Aleluia, 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 aleluia. Então, irmãos, a palavra de Deus nos diz que numa bela tarde, aquele velhinho, sentado na varanda, como de costume, porque tinha se tornado cotidiano, aquele velhinho sentado com os olhos lagrimados, lagrimejando, de repente, olhando para as campinas, por onde desciam aquela estradinha que levava até a porteira de sua fazenda, ele pôde avistar um homem do qual se aproximava, mas ainda em sua vista tão turva, e com uma certa distância não poderia reconhecer, mas que cada vez que mais perto ia se aproximando aquele homem da cerca, da porteira, mais o coração daquele velhinho batia, mais pulsava o coração daquele homem, até que chegou um momento que aquela situação, aquela sensação já não podia mais enganar aquele homem. E como sempre fazia sentado calado, ele abriu a sua boca e disse: meu filho. E o servo que estava ao teu lado: Senhor, não é teu filho. E o velhinho: é meu filho. Meu filho está voltando. Não, meu senhor, o servo dizia. Teu filho é bonito. Teu filho é cheiroso. Teu filho é bem alinhado. Um rapaz viçoso, formoso, não é? Aquele rapaz que está vindo, eu posso ver daqui, Senhor. Ele fede. Ele está barbudo, cabeludo. Suas vestes estão rasgadas. Não passa de um imundo, de um andarilho, de um desocupado. Mas só que o velhinho, porque um pai conhece teu filho à distância. Não importa o estado que ele se encontra, não importa o estado que ele está. Um pai conhece teu filho pela maneira de andar. Teu pai conhece teu filho pela maneira de se locomover, pelo teu gesto.
E a palavra de Deus nos diz que esse homem se levantou de uma força retirada que não sei dizer, e ninguém poderia entender, porque na idade avançada já não tinha força na estrutura das tuas pernas. E ele se levantou com toda a força e começou a caminhar em sentido à cerca, indo de encontro àquele homem, aquele mesmo homem que fedia, barbudo e mal vestido, rasgado. E aquele homem, aquele moço, quando chegou à porteira, já com os olhos que não conseguia conter tantas lágrimas, do qual o choro se tornava em soluçar, abriu a porteira em desespero e começou a correr em encontro daquele velhinho. E o mesmo fazia o fazendeiro, indo de encontro a esse moço. E a palavra de Deus nos diz que quando estiveram face a face, não poderia existir uma palavra que pudesse expressar, não poderia existir uma palavra que pudesse, nesse momento, definir esse reencontro. Porque nesse momento a palavra de Deus nos traz um reencontro genuíno. Porque esse moço não entendia. Quando ele saiu da casa de teu pai, ele tinha de tudo e poderia fazer qualquer coisa, mas não entendia o valor de tudo. Não entendia o valor de estar na presença do pai, na casa de seu pai. Não entendia sobre o valor dos bens que seu pai tinha sobre a vida dele. E renunciou tudo, acreditando em ilusões. Por isso que o tema dessa noite relata numa clareza, relata numa forma extraordinária, do qual a segunda casa é a melhor do que a primeira. E assim foi com esse rapaz. Porque essa noite Deus nos trata, Deus nos revela, não sobre o anel que o fazendeiro, que simboliza a autoridade, mandou buscar. Não estou falando sobre as vestes limpas que o fazendeiro pai mandou buscar, que simboliza a santidade. E nem as sandálias, que simboliza a diferença entre filho e servo. Não. Hoje Deus quer tratar esse tema, esse assunto, de uma outra forma. Que não há lugar melhor do que estarmos na casa do Pai. Não há outro lugar nessa terra melhor do que estarmos debaixo da proteção e na presença do Pai. Aleluia! E esse rapaz teve que entender e aprender tudo isso de uma maneira difícil e dolorosa. Louvado seja o Senhor. E também o seu pai. Imagino eu a dor que esse senhor, a dor que esse homem, esse fazendeiro, porque tudo que ele continha, todo o valor da sua fazenda, tudo que havia dentro da tua casa, ele daria para que pudesse ter teu filho de volta. Ele daria toda a tua riqueza em troco da presença de teu filho novamente. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos.
tenta entender que esse reencontro foi muito mais do que palavras. Tenta viver a situação no olhar do pai para com o filho, de um pai que anseia todos os dias e todas as noites a volta de teu filho, sem saber se o seu filho já tinha comido, se já tinha dormido, se estava coberto, se estava alimentado ou não, se estava com frio ou não. A preocupação que corroía o coração desse homem. E tenta entender o lado do filho para com o pai, de saber o remorso, a dor, de saber que tinha tudo, pois tudo que pudesse pedir a seu pai ele teria, e renunciou tudo isso. E perdeu tudo o que tinha, no qual seu pai tanto lutou, por ilusões. A dor da perda, a dor da tristeza por saber que ele foi responsável pela tristeza que levou até seu pai. Ah, Senhor, aleluia, oh Deus poderoso. Então a palavra de Deus, dando continuidade, ó Deus, nos diz que aproximando da casa, o filho mais velho, o irmão desse mais novo que ganhou o mundo, e na realidade perdeu, se aproximando depois de um dia de trabalho, do qual estava trabalhando no campo, foi se aproximando da casa, da sede da fazenda, e pôde começar a escutar barulho de músicas e de danças, e cada vez mais se aproximando, entendia que vinha da direção da casa principal, e chegando até um servo de teu pai, perguntou: o que está acontecendo? Por que de tanta música? Por que esse barulho, essas danças? Então o servo respondeu para o seu senhor: Senhor, eis que teu irmão, filho de teu pai, retornou, e toda a casa regozija. Toda a casa se alegra, e tão grande a alegria de teu pai. Então o moço, nesse exato momento, entristeceu o teu coração, endureceu o teu coração, como muitas vezes nós fazemos, se virando, não quis entrar na casa, pois o teu coração não aceitava, porque não havia entendimento. Então seu pai, saindo a casa, viu teu filho, aquela atitude, foi até ele, ter com ele, e disse: filho, por que estás assim? Então o teu filho mais velho olha para o pai e diz: pai, sempre estive a teu lado, sempre fui fiel e obediente a todos os teus mandamentos, sempre estive contigo, fiz de tudo para te agradar, e tu nunca me desses um bezerro para que eu me preparasse para que comesse com os meus amigos. E para o meu irmão, pai, que desperdiçou toda a nossa herança, todo o nosso dinheiro com meretrizes, jogou tudo fora, pai. O Senhor faz festa. O Senhor, pai, proporciona a ele ainda uma festa, pai. Então, pai, com tuas palavras sábias de um pai que ama e não faz diferença entre filhos,
em palavras sábias, responde a teu filho mais velho e diz: filho meu, tu és meu primogênito, e tu sabes que tudo que eu tenho é teu. Se tu me pedisses, eu te daria o que quisesses. Mas tu nunca me pedistes, porque se me pedisse eu faria. Mas agora, o pai ora para o filho. O pai olha para o filho e diz: filho, alegre-se, porque estamos em festa, porque teu irmão voltou. Aleluia. Como está escrito no último versículo, no versículo 32, onde diz: mas era justo, isso é as palavras do Pai, e era justo, alegramo-nos e regozijamo-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Na clareza das palavras, na sabedoria das palavras de seu Pai, como em nossas vidas, como nós hoje, também por muitas vezes estando na casa de nosso Pai, esquecendo que nós, por mais que sejamos filhos, não nos dá o direito, não nos dá autoridade nele, para que possamos decidir, julgar, porque por muitas vezes também fazemos dessa forma. Quantos e quantos filhos de Deus, quantos e quantos filhos do Pai Eterno saem da presença do Senhor? Quantos e quantos filhos de Deus se afastam da casa do Senhor, acreditando que se estiver no mundo, oportunidades melhores aparecerão. Por falta de conhecimento se lançam aos pés da ilusão, se esquecendo, se tornando pessoas frias, esquecidas, abandonadas. Por quantas vezes nós, que dissemos que estamos na presença de Deus, quando vemos o nosso irmão voltar da presença de Pai, a presença de Deus dentro de nossa igreja, por muitas vezes, muitos de nós, à vez de recepcioná-lo, abraçá-lo e beijá-lo, como o pai fez com aquele filho, às vezes, de nós irmos de encontro a ele, abraçá-lo e dizer: que bom, maravilhoso é você estar aqui, porque nosso pai estava triste com a tua falta, mas hoje nosso pai se alegra porque você voltou. Não. Por muitas vezes somos egoístas e mesquinhos. Por muitas vezes achamos que por nós estarmos na presença de Deus, achamos que somos melhores daqueles que estão jogados e abandonados no mundo. Hipocrisia. Muitas vezes, muitos de nós sentimos ciúmes, como esse filho mais velho desse fazendeiro.
começamos a questionar Deus e não entendemos a alegria do Pai, não entendemos a alegria de ver que nosso Pai está feliz porque voltou. A mesma ovelha que um dia partiu, do filho que estava morto e reviveu, no qual estava perdida e foi achada. Também somos assim. Por muitas vezes, deixamos de fazer o que é certo, porque sentimos ciúmes, algumas pessoas inveja, algumas pessoas frieza, mas o Pai não. Mas o Pai, em sua perfeição, conhece o teu filho de longe. E se você quer seu irmão não se levantar e não ir em encontro ao teu irmão, o teu Pai vai. O teu Pai vai, porque o Pai não abandona o filho. Por isso que essa noite, irmãos, eu vos digo que se você parou em meio caminho, se você abandonou a casa do Pai, se você quis se lançar a esse mundo, se desviando dos conselhos, do carinho, da atenção do teu Pai, se você se afastou da casa de Deus, volta, irmão. Volta para a presença de Deus, pois Deus tem sofrido, pois Deus tem chorado a tua falta, porque grande e eterno é o amor de Deus pela tua vida, porque grande é teu valor perante Deus. Se um dia você desviou da presença de Deus e da casa do Pai, eu lhe suplico, volte para a presença de Deus. Não importa a placa, não importa qual ministério. Volte para a presença de Deus, porque Deus está esperando. E todos os dias tem sentado em teu trono, e com o olhar mirando, e espera a tua volta. Da mesma forma como aquele velhinho todos os dias, na sua varanda, nunca perdeu a esperança. Assim é Deus. Porque se um dia, irmãos, você se afastou e desviou da presença de Deus e da casa de Deus por causa de motivos que levaram você a desistir, se um dia você afastou e desviou da presença de Deus por causa de espinhos, saiba, irmãos, que o jardim jamais deixará de ser jardim por causa dos espinhos. Pelo contrário, os espinhos são necessários para que nós possamos entender e saber que são eles que nos ajudam, para que saibamos aonde devemos e não devemos colocar as mãos. Volte para o presente. Volte para a herança. Volte para o carinho. Volte para a atenção. Volte para os cuidados. Volte para a presença de Deus. Pois se você se afastou, seja qual for o seu motivo, engula o teu orgulho. Dê o seu braço a torcer. Porque maior que tudo isso é o amor de Deus pela tua vida. E as lágrimas que Deus tem derrubado por um enorme amor por você. Em nome de Jesus, entenda. Se você que ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador,
ainda há esperança. Porque a palavra de Deus diz que haverá tempo que buscaremos a presença do Senhor e não a encontraremos, pois ainda você tem tempo. Pelo amor de Deus, escuta-me. Estou fazendo um clamor. Estou clamando a Ti, suplicando. Volte para a presença de Deus. Não retarda mais esse processo na sua vida. Porque Jesus Porque Jesus, oh Deus, porque Jesus te ama. E grande é a tua misericórdia, mas também grande é a tua justiça. E até o nosso Senhor tem paciência. E como todos têm paciência, também um dia se acaba. Oh Deus, que palavra poderosa é essa, Senhor. Sinto o meu corpo queimar na tua unção, na presença do teu Espírito. Pois faça agora que essa unção que está sobre minha vida, sobre a presença do Espírito Santo que está sobre mim nesse momento, começa a transpassar, Senhor, para o outro lado, para quem é aqueles que estão ouvindo, estão vendo essa mensagem agora. Começa, Senhor, a tocá-los. Começa a fazer com que eles sintam agora a tua presença, como uma presença de pai que abraça e beija o rosto do teu filho. Começa a tocar, Senhor. Começa a tocar, porque eu profetizo sobre esse monitor agora, sobre essa tela dessa imagem nesse momento, que será transpassada para o outro lado. E aquele que estiver ouvindo e assistindo essa mensagem será agora impactado com a tua presença, com o toque do teu Espírito. Vai, Senhor, comece a tocar e faça com esse filho agora, começa a flutuar, Senhor, pelas asas do teu Espírito. Faça ele sentir as tuas mãos quentes, o teu abraço caloroso. Comece, Senhor, a agir agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Começa a sentir aí a presença de Deus, pois toda a unção que está sobre minha vida começa agora a transpassar para a tua, em nome de Jesus. Sinta, receba. Receba aí, começa a receber, receba que é coisa de Deus, receba que é coisa de Deus, receba que é coisa de Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, oh Senhor de glória, aleluia, 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 receba, irmão, porque Deus está tratando a sua alma, porque Deus nesse momento está tratando a sua vida. Volte para o braço de Deus. Volte para os caminhos do Senhor. E se você nunca caminhou, e se você nunca conheceu a palavra de Deus, e nunca esteve, e se um dia já esteve e não permaneceu, em nome de Jesus, que seja quebrado agora esse laço diabólico. Que seja quebrado agora e caído por terra todo grilhões que prende e tentam amarrá-lo contra a tua vida. Porque Deus agora está aniquilando e destruindo toda a potestade. Porque Deus agora está anulando e aniquilando todo espírito imundo que está tentando brecar, que está tentando parar, que está tentando frear a tua vida. Pois agora em diante eu profetizo e determino sobre a sua vida todo o livramento, toda a libertação, porque a palavra de Deus diz que tão bom é que vivemos em comunhão na casa do Senhor. Volte, meu irmão, volte, meu irmão, não deixe o mundo te tirar mais nada, porque quem sofre é o nosso Pai. Pois essa mensagem poderosa, do qual eu agradeço aos céus e agradeço a Deus por essa presença, porque sei que o Espírito Santo está aqui, irmãos. O Espírito está, oi, Senhor, o Espírito Santo está entre nós nesse momento. Eu posso sentir o Espírito Santo está entre mim e entre você. Receba, irmãos, receba que é coisa de Deus. Receba que é coisa celestial, é coisa do céu. Volte para a presença de Deus, em nome de Jesus. Pois essa palavra que eu compartilho e entrego diante do trono de Deus
agradecendo aos céus e ao Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade, pois eu me sinto honrado por ser uma ferramenta nesse momento do qual o Espírito Santo, por meio da minha vida, usando os meus lábios e o meu coração para levar até você aí, aonde você está, e manda te dizer: volta para casa. Volta para casa porque Deus te ama. Deus te fez com todo carinho, com todo cuidado. Não abandone ao Senhor, porque até a vida do teu primogênito, do teu filho amado, Ele deu por amor a você. Volta, volta que o seu Pai espera. Amém, amém e amém. E essa passagem que eu deixo e entrego é em nome do Senhor Jesus Cristo, para toda a honra e toda a glória a Deus. É em nome de Jesus. Amém. Que Deus te acompanhe e volte para casa. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor.